Bom dia a todos. Não estamos juntos, mas estamos unidos, certo? Pelo menos é o que eu espero, né? Hoje, a nossa terceira e última lição aí, da lição número 9, né? Ressaltando, então, o arrependimento, né? O nosso texto para hoje é 2 Coríntios, capítulo número 7, versículo 8 a 10, diz assim para nós: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, e vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para o arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, né? Muito bem, a gente sente um pouco entristecido, diria, pelo fato que o nosso tempo é tão curto, né? E a gente gosta de tentar expandir um pouco mais em relação a uma lição bastante importante, né? Nós tratamos um pouco sobre tribulações, sobre alegria, e Paulo falando desse regozijo com a vinda de Tito, e homens de Deus nós tentamos abordar como Epafrodito, como um Silas, como um Timóteo, como um João Marcos, né? Mostrando alguns textos, e tudo isso trouxe regozijo na vida do apóstolo Paulo. Não deixa, porém, também ter passado por situações, e até pode dizer assim que é luta por fora, temor por dentro, mas em tudo ele estava pronto até para partir, né? Para morrer. Então a lição oferece uma porção de ensinamentos, né? E nós ficamos um pouco limitados por causa do o aspecto do tempo aí, não é? Muito bem, assim sendo, vamos ressaltar hoje o fato do arrependimento, e conforme esse texto lido, ele dá para nós um pouco mais de campo, né, a respeito. Eu quero ir um pouquinho além, se possível for, para abordar algo mais a respeito dessa colocação que é tratado na própria lição de número 9. Então, primeiro, certo do episódio da pessoa, né, o membro da igreja, tratado nesta carta aí no capítulo 5 de 1 Coríntios, né, de que a igreja deve sim reconhecer que o membro mostrou, ou quando mostra, uma atitude, né, de arrependimento, e então sim perdoá-lo. Seria muito ruim para a igreja, ou para alguém mesmo pessoalmente, entre duas pessoas, alguém sentiu-se arrependido porque ofendeu, magoou de uma maneira ou outra, e não ser perdoado, né? Assim sendo, então, a igreja pôde perceber isto, esse quadro, e ele mostrou, então, aí arrependido, e a igreja conseguiu enxergar esse fato e perdoá-lo. Então, isto até para que o mesmo, né, não seja consumido de demasiada tristeza, mostrando, então, para com ele o seu amor. Graças a Deus que isso aconteceu. Conforme 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 a 8, nós lemos assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Que doce ouvir isso aqui, ler isso aqui, em grande medida o amor que vos consagro. Ele diz: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós: basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Graças a Deus pelo que aqui está registrado nessa carta, 2 Coríntios. Aqui no capítulo 2, né, nós vemos nesse versículo este lado tão
especial da parte da igreja que Paulo está fazendo um apelo e assim proceder. Muito bem. Segundo, certo é que cada igreja local, infelizmente, enfrenta tais problemas e a nossa também, né, não está ilesa a respeito, né? E alguns de amados que já foram tratados, pode ser o caso que alguns realmente estão deixando de ter aquela vida que realmente agrada ao Senhor. Então, alguns não têm comprovado, não comprovaram que, na verdade, se arrependeram, né? Que é muito triste. Queira Deus que ainda se arrependa e volte para o aprisco, né? Tem um irmão, o Hélio, batizou-se comigo, né? Nos anos 1968, se a memória não falha, foi no dia 12 de 4 de 1968, em Santa Fé do Sul, pelo meu pastor, onde batizou cerca de 32 pessoas, e ele se encontra afastado. Foi membro da nossa igreja, e a gente sente tristeza. Então, desejo de Deus que esses voltem para o aprisco, né? Através de uma atitude de arrependimento. Pois Deus não tem prazer, nunca teve, não tem, não terá, em que alguém morra, né? Sem se arrepender-se, né? Segundo Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém tenha por tardia, pelo contrário, ele é longano para conosco e para convosco, não deseja que ninguém se perca, certamente para o incrédulo, mas também para o cristão que está afastado, precisa de um arrependimento. Veja, amados, conforme 1 Coríntios 5, 3 a 5, e também no versículo 12, 13 do mesmo texto, e mais, segundo aos Tessalonicenses, capítulo de 1, 3, versículo 14 e 15, Paulo pegou pesado. Paulo pegou pesado. É difícil? É, mas neste caso provocou então arrependimento e resultado. Louvado seja Deus, né? Ele pegou pesado, tratando com membros, né? E os ensinamentos que a igreja assim o faça quando necessário for, né? E isso então no fim, afinal de contas, graças a Deus, provocou arrependimento, trazendo resultado. Então, conforme o capítulo 7 aí, versículo 9 e 10, nós já lemos essa passagem. Veja aí o versículo de 9 e 10, mais uma vez. Agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos tratar um pouco em relação ao assunto para uma quarta-feira aí, e a gente certamente é terrível por demais que alguém não se arrependa, e então a tristeza, segundo o mundo, produz morte, né? Mas aqui então nós observamos este aspecto, né? Então a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento. Muito bem, conforme o capítulo 18 de Mateus, que tem esta área aí, envolvimento na vida da igreja, ensino do Senhor Jesus para a igreja local. No capítulo 18, versículo 15 a 22, um texto um pouco longo, né? Não vamos ler, mas os irmãos conhecem, mas só para tirar algumas lições. É então o procedimento, ainda que com lágrimas. Quantas vezes isso traz lágrimas quando a igreja tem que tratar situações de pessoas que não comprovaram, que arrependeram, que se afastaram, que esfriaram, que estão deixando o convívio, a comunhão com o Senhor. Então isso traz lágrimas. E eu disse em outra lição, pode ter até condições de divisões, família, perda de família, entristecimento, né? É lamentável, pois então traz lágrimas, mas é o fato de disciplina que o Senhor está ensinando que tem que ser aplicado, né? Então, disciplina mostra tratamento ou um comportamento que se faz necessário, né? Muito bem, veja aí, primeiro, como uma só pessoa, no caso de alguém ofendeu alguém está afastando do convívio do Senhor, e vai alguém para poder ajudá-lo, se essa pessoa vai reconhecer que errou,
e então está se afastando, está se esfriando, a possibilidade de voltar ao convívio, voltar para a igreja, para não ser tratado, né? Então, conforme o versículo 15 do capítulo aí de Mateus, capítulo 18, né? O versículo 15, duas pessoas, a quem vai ajudá-lo e a pessoa que estão com um problema, né? Segundo, se necessário, tem que ir 2 ou 3 em uma comissão para tentar ajudar, para que haja testemunha, haja prova do que está se falando, a maneira como está ajudando e do que está sendo relatado do outro lado, né? Está sendo ouvido, para chegar então a um denominador comum, onde há provas do que está sendo tratado, essa maneira de ajudar, e se alguém está aceitando ajuda ou não quer mesmo ajuda, né? Mas então 2 ou 3, ou seja, uma comissão, conforme o versículo 16 aí do capítulo 18. Terceiro, se realmente não há bom senso aí a respeito, não há uma reconciliação, um reconhecimento, então é preciso trazer para a igreja, torna-se o ato público agora, que é humilhante, às vezes é vergonhoso, aí que vem o fator de lágrima, quando vê que alguém tem que se tratar porque não provou que arrependeu, prefere então ficar afastado. Algo que nunca agradou o Senhor, não agrada a igreja, não agrada os pastores, é lamentável, mas infelizmente acontece, né? Por quê? Quarto, se não houver ou não ouvir o conselho aí, nem de uma pessoa, nem de 2 ou 3 comissão, nem a própria igreja, agora a igreja tem que agir com a sua autoridade, né, a respeito, para então desligar, como do rol de membro, né? A igreja tem autor para ligar e desligar. E, amados, é muito delicado ver quando a igreja chega ao ponto de poder ter que tirar do rol de membros, do livro de membros da igreja, alguém por motivos que realmente ele então se afastou ou não quer esta reconciliação, esse tratamento. Pesa para a igreja, e certamente quem vai sofrer mais é quem está sendo tratado, né? Muito bem. Segundo, todos os recursos, repreensão com zelo, deve ser feito sempre com zelo, com cuidado, pode então resultar em arrependimento, quando é tratado com zelo essas repreensões a respeito, né? E trazer então alegria. Precisamos crer que é possível, né? Porque é a vontade de Deus. Em Atos 17:30, vemos a lição Deus não levou em conta a ignorância, anuncia agora a todos em todo lugar que se arrependam. Falando com incrédulos, mas é importante saber que mesmo aquele salvo, se é que é salvo, precisa e é possível que ele se arrependa, porque o Senhor não tem prazer, na verdade, na morte do ímpio, né? Infelizmente, é lamentável, mas essa é a grande verdade. Aí, conforme Mateus 18, versículo 21 e 22, está tratando até quando que eu posso perdoar o meu irmão, então até 7 vezes, e o Senhor falou, não, digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7, você não há limite para o perdão. O que é ruim quando alguém não aceita o perdão, né? É lamentável. Mas, terceira colocação aqui, vejamos outros casos a respeito do lado da necessidade de arrependimento, né? Veja, amados, há sempre 2 lados, né? Que causa de uma história o fato da tristeza, como também da alegria. A tristeza, arrependimento, mas pode provocar também alegria. Veja, no Salmo número 38, o pastor Dorivaldo, talvez ele não recorda disso, né? Mas eu tomei algumas anotações, é muito importante para tomar algumas anotações de certas lições, de certas mensagens, para poder tirar mais proveito para a gente. Então ele pregou no dia 20 do 9 do ano 2000. Falta 3 meses para completar 20 anos que ele pregou esta mensagem. Ele diz a respeito deste salmo, ele discorreu, primeiro, como ele fala sempre, 3, 4 pontos, né? Então, abordando 3 pontos. Primeiro, no versículos 2 a 8, ele tratou o sofrimento por causa do pecado. Então, o pecado sempre traz sofrimento, né?
Tratou, no segundo ponto dele, foi no versículo 9 a 14, a solidão que o pecado traz. Lamentavelmente, é grande essa verdade. A solidão que o pecado traz. Deixou o convívio, né? Então ele não quer nada com nada, não quer certamente com a própria palavra, com aconselhamento, com a igreja, não é? Com a vida cristã ficou apagada, etc. Então traz realmente uma solidão. Né? Terceiro, ele abordou no versículo 15 e 22. Davi começa a voltar-se para Deus. Amém? Tratando aqui a situação com Davi. Primeiro, sofrimento por causa do pecado. Segundo, a solidão por causa do pecado. Terceiro, Davi começa a voltar-se para Deus. Oxalá que então os que estão frios ou que estão sendo tratados evitaria de ser tratado voltando-se para Deus, né? E quarto, na verdade, um caso mais triste aqui quanto a Davi. Isso ele não abordou, que estou abordando, né? Quanto a Davi, um caso realmente muito triste. Maneira covarde e envergonhosa ficou demonstrado na vida dele em algumas áreas, né? Veja aqui. Adultério com Betseba, conforme o capítulo 11, versículo 4, 2 Samuel. Segundo, morte de Urias, conforme versículo, capítulo 11, versículo 15 e 17. Terceiro, repreensão por Natã, conforme o capítulo 12, 1 a 7. Quarto, a morte do próprio filho dele, conforme capítulo 12, versículo 15 e 18 aí, de 2 Samuel. Que retrato negativo. Tudo isso consequências terríveis do pecado, ou resultados realmente constrangedores, que entristece, que traz lágrimas, que traz divisão, que traz até a morte como consequência, né? Mas veja, o outro lado alegre é o seu arrependimento, a confissão de tais atos, conforme o Salmo 51. Preguei certa feita nesse salmo, aliás, uma irmã que já partiu, louvou a Deus muito por causa dessa mensagem, quando tratamos a respeito dessa confissão, diz aí no Salmo 51. Nota, há sempre uma oportunidade para confessar. Há sempre uma oportunidade para confessar. Graças a Deus por sua condição de poder arrepender, e a graças a Deus por causa da misericórdia dele, que acaba de não sermos consumidos, né? Muito bem. Outro caso semelhante, porém sem morte, tristeza e lágrimas, sim, mas não aconteceu morte. Mas a alegria veio a transbordar, ou transbordou, conforme o capítulo 15 de Lucas. Por isso que falei que ele falou um pouquinho mais a respeito de arrependimento. E não dá para argumentar, não dá para discorrer, mas só para ler. Conforme o capítulo 15 de Lucas, né? Veja, primeiro, deixou o conforto do lar, trouxe então lágrimas, esse jovem aí, trouxe lágrimas, deixou o conforto do lar. Certamente dá para relatar algo muito extraordinário quando alguém tem um lar e acaba deixando o conforto, o convívio do lar, a família, etc. Então trouxe lágrimas. Segundo, experimentou então o mundo, decepção. Todo aquele que quer experimentar o mundo tem que passar, é o processo normal, passa por decepção. Terceiro, então, perda dos bens e miséria. Neste caso, esse jovem foi comer bolota dos porcos. Na verdade, esse é o prato do diabo. É o prato que o diabo tem para dar para aqueles que afastam ou deixam o convívio. É realmente o que o mundo tem para oferecer, né? Muito bem, quarto aqui, aliás, quarto, o arrependimento. Ele caiu em si e, graças a Deus, voltou-se para o Senhor. Quinto, então, a volta é a melhor decisão, no versículo 17 a 20 aí. E sexto, resultado, alegria e festa, no versículo 21 e 24. Então, bom se pudéssemos ler isso aqui, mas não há tempo, né? Mas, amados, uma sexta colocação aqui, correndo, é experiência própria. Experiência própria, ela é sempre a melhor, não é? Como foi a minha história, a minha conversão, como foi a atitude de arrependimento, esse ato que trouxe alegria, etc. Então, como foi a minha história? Observação, será que não precisamos arrepender de algo que fizemos ou deixamos de fazer? Sempre é oportuno reconhecer
e confessar, pedir perdão e voltar ao convívio. E também a sua história. Como foi a sua história? Você pode refletir um pouquinho sobre a sua história. E a história de outros que você conhece, que nós conhecemos, histórias belas de conversão, de arrependimento, e agora está no convívio e desfrutando das bênçãos que o Senhor tem, que traz vida eterna. Então, concluindo, desfrutamos, pois, amados, do que Deus fez em nossas vidas e pode fazer na vida de tantos outros. Amém? Muito bem, o tempo não permite mais, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por essa lição, podemos aprender um pouco mais sobre a importância da confissão e do arrependimento. Certamente a vontade do Senhor é que ninguém parta sem arrependimento e sem a confissão tão importante para voltar ao convívio do aprisco das ovelhas. Obrigado, ó Pai. Permita que a tua igreja possa ser sempre uma bênção, um lugar em que os teus filhos sintam alegria nesse convívio. Para a tua glória e honra, agradecidos estamos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok. Deus possa abençoá-los e certamente, tão logo possível, Deus vai estar nos direcionando para estarmos então presencialmente aí com os amados, né? Que Deus os abençoe a todos.